E ainda sobre esse assunto, em São Paulo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, afirmou que o combate ao crime organizado no país exige o endurecimento da legislação. O governador defendeu ou propõe classificar o crime organizado como terrorismo. Abre aspas. É essencial enfrentar as organizações criminosas e as facções de forma mais robusta na legislação. É necessário endurecer as penas e aumentar o risco para o criminoso. Precisamos enquadrar o crime organizado e as facções criminosas de forma semelhante a organizações terroristas. Determinados benefícios não podem estar disponíveis para membros de facções. Fecho aspas aqui, Ana, para essa declaração do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Já falamos muito aqui sobre a frouxidão da nossa legislação penal, é algo que precisa ser enfrentado com seriedade, com firmeza. Com releituras da lei. Sem dúvida. O que tem piorado pode ser que... Perdão, Ana, só para complementar, ou para trazer uma informação a mais. Não é a lei, em alguns momentos, ela é até bastante dura. O problema é a reinterpretação que o STJ tem feito, que tem colocado que a polícia prende, na última instância de Brasília, porque normalmente isso não vai para o Supremo, na rua de novo. E aí provoca retrabalho da polícia. O Guilherme Derrite já fez menção a isso também. Mas né? Tem muitos subterfúgios aí legislativos para, enfim, reforçar essa frouxidão que a gente percebe aqui no sistema penitenciário de execução penal no Brasil. Ana? Paula, fazendo uma comparação, e aí podemos fazer essa comparação, sim, com segurança, com as eleições aqui essa semana, porque eu vou falar exatamente da Califórnia, porque mais progressista, né? E nós temos que questionar o que há de progresso numa agenda da esquerda que demoniza as forças policiais, mais progressista, regressista, vamos colocar assim, mais woke do que a Califórnia não tem. Nessa agenda woke, existe muito a demonização das forças policiais, o vitimismo, né? Colocando criminosos como vítimas da sociedade. Há também, Paula, aquela linha que aconteceu muito aqui na Califórnia, Nova York, nos estados democratas. A polícia prende, a procuradoria solta. A polícia prende, o estado solta de alguma forma, exatamente distorcendo ou interpretando as legislações a bel prazer, para servir essa agenda da esquerda. E a resposta da Califórnia, isso é uma resposta para os nossos governantes no Brasil, é claríssima. Escutem apenas a população que não aguenta mais a criminalidade. Então, o governador Tarcísio propor classificar crime organizado como terrorismo vai exatamente na linha de Donald Trump. O Donald Trump, na primeira administração dele, colocou os fascistas, os grupos antifascistas aqui, que promoveram aquele terrorismo doméstico em 2020, na lista de terroristas domésticos. É isso mesmo que tem que fazer. Não tem que se ajoelhar à agenda woke nenhuma. A agenda progressista, que progresso é esse? Que demoniza as forças policiais, não deixam os policiais trabalharem da forma correta. E no Brasil ainda tem um outro agravante, que é o fato de que nossos policiais eles andam com equipamentos sucateados. Não. Mais recursos para os policiais, os malvados? Não. Acho que essa eleição daqui, Paula, é um recado retumbante para os governadores e os governantes do Brasil. Policiais, na sua vasta maioria, são homens bons da lei e criminosos são maus. Fim. E o final deles tem que ser na cadeia, sem leniência alguma, sem perdão algum. E temos que começar a discutir também penas mais severas e sem esses puxadinhos que nós temos, né? 1/6 da pena, saidinha para cá, para lá. Isso tem que fazer parte desse pacote do governador Tarcísio. Além de classificar crime organizado como terrorismo, tem que deixar na cadeia e mofar lá dentro.
Eu repito que eu não acredito que o Brasil esteja perto de se tornar uma Venezuela. O perigo é o Brasil se transformar numa Colômbia do fim do século passado. Não faz tanto tempo assim. 2 cartéis, o de Cali e de Medellín, que controlavam o narcotráfico, exerceram sobre o país uma influência política, inclusive que só foi neutralizada pela aliança do governo com o próprio exército colombiano e com os americanos. Tá? Os Estados Unidos atuaram decisivamente para que a Colômbia voltasse à normalidade. É preciso encarar a possibilidade de um acordo imediato com os Estados Unidos e pensar na mobilização do Exército para neutralizar essas organizações criminosas enquanto é tempo. E, Piotr, só para a gente fechar aqui essa rodada, você lembrou que na semana passada o governo federal veio com a discussão da PEC da segurança, só 13 governadores participaram dessa discussão, ainda muito incipiente, proposta inclusive pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, mas a questão era muito mais centralizar o poder da União e essas questões não foram discutidas. Questões que importam. Esse é o ponto. Houve a manifestação ali, eu me lembro da manifestação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Ronaldo Caiado de Goiás, em que eles estavam se opondo justamente a essa proposta de emenda, que parece quase que um controle governamental do governo federal sobre todo o trabalho de polícia. E quando, nesse momento, o que você está precisando é que o governo federal coloque as suas forças policiais para ajudar os estados neste combate ao crime, porque é um crime organizado que está atuando no país inteiro. Esse é o primeiro passo que o Brasil teria de dar, até para depois avançar nesse acordo internacional, porque o PCC atua fora do país, aí é follow the money mesmo, ou seja, vai ver onde esse dinheiro por onde ele está passando. Neste caso, a companhia e a ajuda americana é inestimável, porque quem controla o sistema SWIFT, por exemplo, que é quando você envia dinheiro para o exterior, são os Estados Unidos. Ou seja, quando o crime organizado tenta legalizar o dinheiro, ou seja, esquentar aquele dinheiro, para usar uma expressão do crime, né, via compras de coisas no exterior, isso vai ter que passar em algum momento pelo sistema SWIFT, que é de troca financeira. E hoje os Estados Unidos controlam o sistema SWIFT. Mas antes disso, o passo inicial, a gente precisa tirar a Polícia Federal de ficar perseguindo pessoas do dia 8 de janeiro e pôr nas fronteiras. Deixar a Polícia Federal para investigar esse tipo de crime. Eles são formados para isso. Eu não tenho dúvida que tem boa gente na polícia com muita formação técnica para justamente fazer o combate ao crime organizado. Mas onde está a Polícia Federal nesse momento? Não, eu tenho aí uma série de determinações do Supremo para ela ficar aí buscando às 6 horas da manhã pessoas que estavam lá envolvidas naquele ato de baderna do dia 8 de janeiro. E lá está se colocando pessoas ali por atentado violento ao Estado Democrático de Direito, chamam-nos de terroristas. Não, o terror está aqui, é o crime organizado. Os governadores disseram, se posicionaram contrários, eu citei 2 aqui, porque eles estão conhecendo, eles sabem o que está acontecendo no dia a dia. E o governo federal fez o que depois daquilo? Porque, em que pese o fato de aquilo ser uma proposta de emenda à Constituição, e isso demora um bocado para avançar, tudo bem, esse é o processo legislativo, não há problema. A questão é, emergencialmente, onde é que o governo federal vai atuar? Qual é a determinação do ministro da Justiça? O que está dizendo o chefe da Polícia Federal sobre essa questão? O que a Polícia Federal tem do que ela pode contar? Obviamente, eu não estou falando de falar de investigação secreta, mas enfim, sigilosa, mas qual é o trabalho da polícia? O que ela está podendo propiciar? Esse é o ponto. Enquanto isso, os estados ficam aí fazendo o que podem, no que podem, porque eles só podem atuar, obviamente, nas suas divisas, do lado de dentro das suas divisas.